Fala 3, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar nosso curso avançado aí, espero que esteja gostando. E hoje eu vou falar da poderosa estratégia FVG, né? Que é uma excelente estratégia. Agora combinando com a vela-chave, tudo vai ficar perfeito, vai ficar mais fácil, né? De negociar em opções binárias, tá? Eu espero que você esteja gostando aí do curso, né? Que ficou um pouco mais fácil de compreender, o momento certo de entrar, né? De negociar. Isso é importante, né? Que está tentando ser consistente nesse mercado de opções binárias, né? Que não é fácil, né? Então é bom prestar atenção, é bom assistir todos os vídeos do curso, né? Compreender que vai valer a pena mesmo, tá? Então, sem perder muito tempo, vamos conhecer essa estratégia aí junto com o FVG, a vela-chave, tá? Então, como todo mundo já conhece, né? A vela-chave, certo? Que é o padrão da M3 agora, para facilitar a sua vida. Vamos conhecer como utilizar no FVG. Como já falei do order block, agora é a vez do FVG, né? Certo? É isso aqui, FVG, né? Então, para quem não sabe, um FVG ele é formado por três velas, né? Onde o preço pula uma região, tá? Tipo, ele fica sem negociar uma região, ó. E aí ele tem que voltar nessa região aqui, que é um FVG. Pode ver que não foi negociado, então o preço ele tende a voltar e continuar a sua jornada. Então toda vez que você vê um FVG, ele vai funcionar aqui como um indicador de volume, tá? Isso quer dizer que o preço quer voltar e continuar a sua baixa, tá? Isso é importante compreender como o FVG surge, tá? E aqui estou explicando para quem não conhece aí, tem vários vídeos falando sobre FVG, ok? Então, como identificar um FVG, né? Você pega três velas consecutivas, né? A primeira, segunda e a terceira. Como identificar se realmente é um FVG? Você pega a primeira vela, a mínima dela, que é essa daqui. Se no caso essa mínima cruzar com a vela, a terceira vela, que é a máxima dela, essa aqui. Vamos supor que essa vela aqui, ó, esse pavio ultrapasse aqui, ó. Já não é um FVG, tá? Então pode ver que esse espaço aqui, o preço vai voltar para negociar. É como essa seta indica aqui, ó, tá? Ela volta, negocia aqui e volta continuar a sua jornada, tá? Então o FVG ele é formado dessa forma. Então não é difícil identificar um FVG, né? Agora, qual é de alta probabilidade? Aí sim agora vai entrar a vela-chave para facilitar a sua vida, tá bom? Ó, então aqui, analisando o gráfico de 5 minutos, tá? Isso aqui é para o tempo de 5 minutos, ok? Eu também vou explicar no gráfico de 1 minuto e 5 minutos, ok? Então primeiro você vai identificar um FVG, certo? Um FVG aqui,
Veja que essa vela foi a primeira a chegar no FVG, então né, ela se torna a nossa vela chave, tá? Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é, como ele testou, esse corpo fechou fora e deixou o pavio, a probabilidade de você entrar nessa vela aqui é grande, tá? Mas de forma correta e segura seria essa vela fez o movimento correto, que foi testar esse pavio da vela chave, perfeito, movimento, e fechou abaixo dela aqui, ó, e se tornou um order block que mostrou realmente a força. Veja que o preço foi com tudo aqui, ó. Então a gente poderia entrar nessa vela, tá? E como aqui tem liquidez externa, esse equilíbrio aqui, essa vela e essa daqui, veja que ela não ultrapassa, ela não faz movimento de manipulação de preço, né? Eu acho que essa altura você já entendeu como eu tento explicar esse tipo de movimento aqui, ó. Pode ver que essa vela aqui, a gente poderia até entrar nessa vela também. Essa, sim, a gente entraria, né? Porque ela respeitou, fechou aqui a vela chave, rompeu a vela chave, entraria aqui nessa, certo? Agora sim, poderia entrar na outra vela. Se você observar, né? Tem que observar o preço, tá? Tem que observar o que o mercado está querendo fazer. E veja que esse pavio aqui, ele não ultrapassa a liquidez externa. Então, o preço, provavelmente ele vai testar aqui, ó. Então, a gente poderia entrar aqui também novamente, tá? É isso que muda tudo, tá? É isso que salva suas negociações. É assim que você vai se tornar consistente nesse mercado. É prestando atenção. Veja que esse movimento aqui, surgiu esse FVG. Veja que ele veio no movimento em V assim, sabe? Ele não fez movimento de liquidez aqui embaixo. Perfeito retorno. Perfeito movimento aqui em cima. Respeitou a vela chave. Então dessa forma fica fácil. Dessa forma fica muito fácil você compreender o que o mercado está querendo fazer, tá? Então, por isso que eu estou falando. Daria para entrar nessa aqui de novo, novamente. Pelo menos aqui acima do pavio, né? Tá? A vela chegou aqui, venderia aqui de novamente, ok? Já nessa aqui eu já não venderia não, tá? Devido a esse movimento aqui, por isso que essa vela testou aqui e testou outro pavio. Veja como o mercado ele reage tão bem. Então, para muitos isso aqui seria um doji, eu acho. Então veja, o mercado aqui está indeciso, não é nada indeciso, tá? Esse pavio ele precisaria testar, que é um order block, né, no gráfico de 1 minuto, e aqui também seria um FVG, algum order block, como eu explico tanto. Ele testou aqui, ele falou, vou para onde agora? Então ele esperou acabar o tempo, e aí sim, o preço seguiu seu fluxo, né? Então por isso que é bom compreender o que você está fazendo. Não tem essa de achar que teve uma retração, o preço vai continuar. Nada disso. Pare com isso que você não vai conseguir ser consistente pensando dessa forma, tá bom? Não vai mesmo. Então aqui, continuando no gráfico de 5 minutos, eu peguei um mais poderoso, né? Elaborado mesmo. E veja que o início desse movimento de alta, eu marquei essa liquidez externa, tá? Que foi essa vela aqui, ó. Pode ver que ela deixou um FVG, né? De alta. Essa aqui seria a nossa vela chave. Veja que em nenhum momento ele capturou até a máxima dela e não liquidou a mínima, né? Então aqui você não entraria. Veja que ele o preço não mostrou momento de compra, nenhum momento aqui, ó. Não tirou liquidez aqui embaixo, né? Foi até buscar a máxima aqui,
pegou até a máxima aqui um pouco, né? E reagiu, depois sim, aí sim rompeu. Veja que essa vela-chave agora se tornou um FVG aqui, ó, né? Então é bom prestar atenção realmente quando você estiver negociando. Pare e realmente foque que você conseguir identificar um FVG, que o FVG é muito poderoso. Agora sim, nesse caso aqui deixou um FVG, a nossa vela-chave é essa primeira que chegou, e veja que essa vela até fechou em baixa, né? Mas não tirou a máxima dela, ó, né? Pode ver que a outra voltou, aí sim essa aqui tirou a máxima, fechou interna, e a gente venderia nessa, tá? Ó, um pequeno toque que essa vela deu aqui, ó, essa em alta, ela já reagiu fechando em alta novamente, tá? Então, assim, esse detalhe ele muda tudo, tá? Quando você estiver negociando, prestar atenção, com calma, identificou um FVG. Outra coisa, esse FVG aqui, ó, principalmente esse pavio que não foi testado, os 50% dele aqui, com certeza o preço vai testar aqui o FVG e vai voltar, tá? Então, eu vou mostrar a diferença dessa captura de liquidez aqui por uma captura totalmente diferente que você vai perceber. Opa, esse FVG aí vai falhar, tá bom? Então, identificou a vela-chave, tirou a liquidez, fechou interna, vende nessa, tá bom? Ok? Aí veja que aqui ela fechou em baixa, abaixo da vela-chave e deixou outro FVG. Perfeito. Agora veja que essa vela-chave aqui, ela entrou, o corpo respeitou o FVG, essa vela aqui testou o pavio da vela-chave, perfeito, né? E fechou interno. Como eu tô falando aqui interno porque eu já falei sobre o vídeo de interno, né? Que é continuação, né? É só voltar lá e voltar a entender de novo, como eu expliquei, passo a passo. Se o pavio rompe acima, faz esse movimento de liquidez aqui e fecha interna a continuação, tudo isso tem explicando, tá bom? Então é por isso que você utiliza aqui a vela-chave, fica mais fácil de compreender, tá bom? Então essa aqui fechou interno, qual é a mínima da vela-chave? É aqui, então veja que essa vela foi com tudo, a gente entraria nessa aqui, ó, fácil, fácil. Tudo isso é porque você está olhando para a captura de liquidez aqui em cima já, ó. Esse movimento aqui belíssimo que é liquidez para o preço voltar, por isso que ele volta aqui, enrolou um pouco, né, bagunçou um pouco. Aí veja que tem um equilíbrio aqui, ó esse equilíbrio, FVG surgiu, não teve movimento de manipulação, esse pavio não tirou a liquidez aqui embaixo, voltou a testar o FVG, fechou embaixo, entraria sem medo de ser feliz, tá bom? Então dessa forma, olhando a vela-chave, se o preço fez um movimento correto, aí sim você entra, tá? Não fique na dúvida, espere o momento certo. É melhor você entrar 1, 2, 3, o preço reagindo dessa forma, realmente fazendo o que você espera, do que entrar no impulso. Quer ser consistente nesse mercado? Então faça da forma certa, tenha calma, que vai dar certo. Imagine todos os dias você entrando, negociando com calma, tranquilo e tendo bom resultado com menos é mais, tá? Vai tentar adivinhar, vai tentar que, teve uma retração aqui, eu vou entrar, vai perder. Vai continuar sem consistência nesse mercado, tá bom? Então o que eu estou explicando aqui é uma coisa raríssima que você não encontra em lugar nenhum. Esse equilíbrio que eu estou falando aqui, ó, isso é muito importante, tá? Por isso que o preço foi embora aqui. Ok? Surgiu um FVG e o preço voltou no FVG, pode ter certeza de que ele vai respeitar e vai continuar, ok? Agora, veja que esse FVG de novo, não teve momento de manipulação, voltou diretamente para o FVG. E aqui, ó, a vela-chave, a máxima e a mínima.
Essa vela-chave deixou o pavio, foi testado 50% dele, perfeito, e fechou interno. Entraria aqui. Tem liquidez externa aqui, ó, que não foi tirada, e o preço vai tirar, tá? Vai tirar. Isso é praticamente certeza. Dificilmente o preço ele pode até subir um pouco aqui, né? Para tirar a máxima novamente e voltar, mas não vai acontecer 1, 2, 3 vezes seguidas assim, sabe? Tá bom? Então, surgiu outro FVG aqui embaixo. Ó. Qual foi a diferença desse FVG? Né? Até a vela-chave, né? Essa aqui testou ainda os 50% dela, fechou embaixo, perfeito. Só que ela fechou embaixo. Veja que aqui essa vela já capturou essa máxima anterior aqui, ó. Por isso que dependendo desse movimento dessa vela de alta, não sei se ela foi primeiro aqui e voltou, tá? Como eu já falei. Então é por isso que você tem que prestar atenção. Poderia entrar nesse movimento aqui, testou 50%, fechou abaixo, tornou um order block. Poderia entrar acima aqui, poderia, se no caso essa vela de alta viesse primeiro nessa região. Aí ela teria força para reagir como essa vela de baixa foi e continuou, né? Então dessa forma fica fácil de compreender o que você está fazendo, tá? Tá bom? Então, como eu já falei aqui no gráfico de 5 minutos e a outra também no gráfico de 5 minutos, agora é a vez do gráfico de 1 minuto, tá bom? Vamos lá. Então, no gráfico de 1 minuto, você vê que não tem muita diferença assim. A questão é prestar atenção na liquidez interna e externa, tá? Então aqui, você tem esse order block aqui, veja que ele já faz um momento de captura de liquidez e cria um FVG. A nossa vela-chave é essa daqui, esse preço ele subiu um pouco a mais devido a esse FVG, né? Mas veja que o corpo respeitou o tempo todo o FVG junto com o order block aí, tá? Então, a nossa vela-chave é essa, que foi a primeira que chegou. Aqui tem liquidez externa. Esse equilíbrio aqui é muito importante, tá? Que o preço vai voltar nele para tirar essa liquidez. O preço ele não gosta de deixar assim, tá? Porque isso é acúmulo de dinheiro, tá? Por isso que o preço ele sempre volta nesse nível aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, fez esse movimento, fechou embaixo, ainda não, porque não entrou interno na vela-chave. Essa aqui voltou a testar novamente, beleza? E essa vela de baixa, veja que criou um poderoso order block aqui, ó, e fechou interno na vela-chave, ó. Entrou no nível da vela-chave. Por isso que a gente entraria aqui, tá bom? E no gráfico de 1 minuto é um pouco diferente, né? Aí que você presta atenção mesmo. É mais fácil de negociar, né? Mas também tem que ficar atento, porque o preço está sempre buscando liquidez. Da mesma forma no gráfico de 5 minutos, como eu falei sempre, o mercado é fractal, certo? E aqui surgiu outro FVG. Aqui seria a nossa vela-chave, né? E veja que essa aqui não fechou embaixo, nada. Respeitou aqui o pavio de 50% dessa aqui. E essa sim, testou e fechou abaixo da vela-chave. Continuação, né? Já ensinei. Então a gente poderia entrar aqui nessa também. Outra coisa, devido a essa máxima anterior aqui, ó, veja que essa vela aqui foi com tudo buscar e deixou outro FVG, tá? A nossa vela-chave é essa daqui, tá bom? O preço, essa vela de baixo aqui não fez o movimento correto, que seria esse aqui, que é um melhor movimento assim, é tirar a máxima dessa vela, né? Mesmo entrando no interno aqui dessa vela-chave,
entrou aqui no interno, aí sim você poderia entrar só porque ela entrou na área aqui da vela-chave para tirar a mínima dela, né? Então, uma possível entrada devido que ela entrou aqui no limite da vela-chave. Então, identificou essa vela-chave, tudo fica mais fácil. Como eu identifiquei aqui, né? Essa daqui também. Aí sim, o mercado criou outro FVG e essa aqui testou imediatamente, já fechou embaixo, tá? Eu coloquei aqui para vender nessa daqui, tá? Mas lembrando que ela fez o movimento correto, testou o FVG e já fechou interno, né? Já fechou em baixa. Eu entraria aqui, normalmente o mercado vai continuar mesmo, tá? Só por causa desse movimento aqui. Mas eu não entro na abertura. Eu entraria pelo menos aqui nos 50%. Para garantir a vitória, tá bom? E veja que essa vela fechou em baixa, a outra ainda tentou voltar. Fechou em baixa, aí sim o preço foi embora. Tá? É por isso que eu fico atento. Tem que prestar atenção no que está fazendo. Principalmente nesse pavio aí. Eu espero o teste, tá? Então o ideal mesmo seria entrar aqui nesse nível. Se essa vela viesse primeiro aqui. Veja que essa aqui caiu, né? Essa aqui fechou em alta, a outra fechou em baixa, ó. Abaixo aqui, ó. Aí se mostrou força de continuação. Ok? Vamos continuar. Aqui é outro cenário no gráfico de 1 minuto, tá? E eu já comecei, eu pego já o contexto do gráfico, o movimento do gráfico. É importante você prestar atenção que aqui tem uma alta anterior, o mercado tirou liquidez, você já começa olhando assim o que o mercado realmente fez aqui. Essa captura de liquidez aqui já é importante, tá bom? Fechou abaixo, FVG, a nossa vela-chave, a máxima e a mínima, né? Aqui, veja que essa vela aqui rompeu a mínima. O ideal seria entrar se essa vela de alta viesse para esse order block aqui, aí sim você entraria. Nesse caso não entra não, tá? Tá bom? Então você tem que prestar atenção. Veja que até o preço volta de novamente aqui, ó. Só porque essa vela aqui não tirou praticamente a máxima de 8, tirou a máxima da vela chave, né? E veja que deixou esse belo de pavio aqui e o preço foi diretamente aqui, esse movimento de alta que foi diretamente para tirar a máxima da vela chave. Aí sim tirou a máxima, fechou embaixo, fechou interno aqui. Devido a esse order block tem que prestar atenção aqui, né? Que é o order block, só tirou a máxima, fechou embaixo. A gente entraria nessa aqui, ó, tá? E como aqui tinha outro FVG, aqui seria a vela chave. E veja que essa vela aqui, ó, ela fechou interno também, né? Aí continuou e deixou um FVG, perfeito de continuação. Uma que você tem que prestar atenção, todo esse pavio aqui, o preço pelo menos vai buscar os 50% desse pavio aqui, tá? E a mínima aqui, né? O preço vai buscar. Surgiu outro FVG, nossa vela chave, essa daqui, o preço tirou a máxima, fechou interno, entraria aqui, ok? Mesmo aqui, mesma coisa aqui, ó. Veja que outro FVG testou, a vela fechou fora do FVG, esse movimento aqui fechou em baixa. Eu só entraria nessa vela se o preço voltasse aqui, mas dificilmente, muito longe para voltar, né? Mas eu só estou mostrando que seria a forma correta de entrar no teste. É a melhor segurança que tem no teste. Principalmente, tá vendo que esse pavio aqui, ó, essa daqui que testou a vela chave, né? A máxima, né? E veja que
a gente entraria acima da abertura para pegar o pavio. Aí sim a gente entraria, ok? E quando o preço faz esse tipo de movimento, vamos supor que você deixou o pavio aqui, tá? Esse aqui é o pavio. Aí a vela abre aqui. O FVG, deixa eu desenhar um FVG aqui. O FVG, tá? Esse FVG é de baixa, né? Então todo mundo já sabe que o FVG ele tem força. Esse FVG aqui é tudo de baixa, né? Continuação. Aí deixou o pavio, certo? Deixou o pavio. Aí a próxima vela vai abrir aqui. Se nesse caso a próxima vela abrir diretamente para o pavio, pode entrar, que é perfeito. Ele vai tocar e vai reagir. É dessa forma. Agora, se deixou o pavio, a vela abre, faz o movimento de baixa e volta para o pavio, aí já não entraria mais. Tem casos que ele vai rejeitar, né? Fica no equilíbrio e vira aquela vela chamada Doge, né? Que nesse aqui, ó, tá? Tipo, bate de um lado e bate do outro. Veja que aqui tem um FVG, ó. Que ele reagiu aqui e reagiu na liquidez, tá? É devido a isso. Então, se o preço fez o movimento que você esperava, pode entrar. Aí sim, ele vai continuar o caminho dele. Beleza? Dessa forma fica fácil de compreender como o FVG vai reagir, tá? Então, mas tudo que eu estou mostrando aqui, esses movimentos de captura de liquidez interna, como esse pavio aqui, chama muito o preço, tá? O preço vai, quer tirar a máxima anterior. O preço vai e quer tirar a máxima anterior, tá bom? Deixou o FVG, chegou no FVG, respeitou, vai tirar a mínima anterior. Voltou no FVG, testou, respeitou, deixou a vela chave. Importante é você identificar a vela chave, né? Tá bom? Identificou a vela chave, tudo fica fácil, tá bom? Então aqui, ó, primeira coisa que você tem que prestar atenção é estudar primeiro, né? Observe e treine, tá? O FVG é só um vazio, é uma pista que o preço deixou para você, tá bom? Ele não é somente um vazio, né? Na verdade, ele não é somente um vazio, tá? Ele é uma pista que ele deixou para você. Então, realmente é uma pista mesmo, tá? Pode ver que ele volta nesse preço aqui. O FVG ele precisa ser negociado, tá? Ele precisa ser negociado, tá bom? Então agora com essa vela chave fica mais fácil de você identificar se realmente o preço vai respeitar o FVG ou não, né? Então, se você tem um FVG, a primeira vela que chegou se tornou a vela chave, e você identifica a vela chave, como eu identifiquei aqui, tirou a máxima dela, fechou interno, ela vai tirar a mínima, ou vai tirar a liquidez externa, tá bom? Então prestou atenção nisso, tudo fica fácil, ok? E outra coisa, qualquer dúvida, né? Pode entrar no suporte do Telegram aí, que eu vou ajudar. Agora, vou aqui mostrar na corretora como seria identificar um FVG. Tá? Vou mostrar uma coisa aqui, é muito importante, só para vocês saber o que o preço realmente quer, para vocês saber o que realmente o preço faz, tá? Para você não ficar tentando arriscar a sorte ou tentando combinar com algum indicador. Sei que cada um tenta fazer o melhor, né? Tá? Mas eu só comecei a ter resultado realmente nesse mercado quando eu larguei tudo mesmo e comecei a utilizar o FVG de forma correta, o order block ou qualquer outra estratégia do canal, tá? E eu tô tentando facilitar para você aí. Espero que você consiga pensar da forma que eu tô falando aqui, tá? Só vou mostrar uma coisa aqui. Isso aqui foi uma negociação que eu fiz na sexta-feira, né? Que foi ontem.
que foi no índice, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que é importante. Ontem eu fiz uma negociação, né? Como todo mundo já sabe que eu faço day trade, né? Então, eu tentei comprar aqui, tá? Aí ele pegou meu stop loss, o preço aqui pegou meu stop loss, tá? Só para mostrar aqui, ó. E veja que tem um FVG, ó. Tá? Mas por que eu comprei aqui sabendo que o FVG é força de baixa, né? Como eu já falei, a minha primeira compra aqui, o que aconteceu? Eu deixei passar, tá? É por isso que você tem que prestar atenção no que eu tô falando. Eu deixei passar a minha primeira compra foi essa aqui, ó. Pode ver que pegou meu stop loss, tá? E tem um FVG aqui. Ah, você comprou que o FVG não é de baixa? O FVG ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. FVG, volta a testar e continua, não é isso? Como eu já falei, sim, tá? O que eu olhei primeiro aqui foi que esse movimento aqui com o FVG, ele pegou liquidez aqui, ó. Tá? Pegou liquidez. Eu falei, vou pegar agora a máxima aqui em cima, né? Eu sabia que o preço ia pegar esse equilíbrio aqui, ó. Tá? Eu sabia antes do horário das 9h30, né? Que é o momento de notícia, né? Aí eu falei, não, vou conseguir pegar esse equilíbrio aqui, que é onde tem liquidez, tá? Então eu comprei. Agora, uma coisa que eu não prestei atenção foi que esse FVG aqui, ó, ele não teve captura de liquidez, ó. Essa vela aqui, ela tinha que vir aqui abaixo. Aí sim seria um movimento de captura de liquidez. Aí eu poderia entrar aqui de primeira, aí sim o preço ia buscar aqui, tá? E veja o que eu tô falando aí, que pegou meu stop loss, pode ver que meu stop loss estava abaixo desse nível aqui. Ó, tá vendo? Se eu colocar na seta aqui, ele mostra onde estava meu stop loss. Então ele pegou meu stop loss na primeira tentativa aqui, ó. Pegou e fechou, só fez um movimento de liquidez. Aí sim eu comprei aqui e o preço, pode ver que meu alvo estava bem aqui nessa máxima anterior. Então o preço foi lá, tá? Então o que eu tô querendo dizer aqui, o FVG ele ajuda, ele mostra para onde o preço realmente quer ir, tá? Mas como eu estou fazendo day trade aqui, eu sei que o preço vai voltar para pegar esse movimento aqui, muita liquidez, esse equilíbrio, mais esse movimento aqui com um acúmulo de liquidez, então o preço vai realmente tirar, tá? Agora, tinha tudo isso aqui antes das 10h30. Todo esse movimento aqui de acúmulo de liquidez, aí sim, primeiro ele pegou aqui em cima, fez manipulação aqui, pegou e tirou aqui embaixo, tá? É isso que o preço trabalha, é dessa forma que qualquer mercado ele funciona, tá? É isso que eu queria passar aí para você, só para compreender que você tá tentando aí adivinhar ou combinar com um indicador, alguma coisa, só vai perder tempo, tá bom? Então eu espero que só essa demonstração aí tenha ajudado você, tá? Então eu vou identificar aqui um FVG e eu te mostro, ok? Vamos seguir nosso FVG aí. Veja aqui. Esse preço aqui deixou um FVG perfeito, a nossa vela-chave. Identificou a vela-chave, eu estou no gráfico de 5 minutos, né? Mostrando aqui. Dessa forma agora com a vela-chave, tem um FVG aqui, né? Deixa eu formar aqui direito, né? Tá? Aqui tem a vela-chave. Tem a vela-chave aqui. Tirou a máxima dela e correu para mínima. Olha que legal. E veja que ele deixou outro FVG aqui, ó.
a nossa vela-chave. Lembrando que todo esse pavio aqui, o correto seria o preço pegar os 50% para a gente entrar nessa aqui. Eu venderia nesse nível aqui, tá? Como esse FVG chegou, veja que essa vela chegou. Primeiro seria novamente a vela-chave, né? Mas devido a esse movimento aqui, testou nosso FVG perfeitamente, fechou embaixo, entraria novamente assim, ó. E outra, veja que tem um equilíbrio aqui, tá? De liquidez externa, ó. Isso é importante, sempre olhar para o outro lado. Sempre olhe para o outro lado, tá? Não olhe o momento que você vai entrar somente aqui. Para onde o preço vai agora? Ah, tem esse equilíbrio aqui, então dá para entrar, tá bom? E veja que tem aqui também, ó. Dá para entrar. É dessa forma que você vai ser consistente. Veja que esse order block aqui não fez um movimento de captura de liquidez, ó. Por isso que ele voltou no order block, respeitou 50%, fechou interno. Seria a nossa vela-chave também para o order block, né? Estou falando porque eu já falei sobre order block. Order block testou, foi a primeira vela-chave, testou 50%, fechou interno. Então, aí sim o preço poderia vender aqui. Se você olha o preço dessa forma, fica mais fácil de compreender, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui no gráfico no gráfico de 5 minutos, você vai fazer isso no gráfico de 1 minuto também, tá? A mesma coisa. Identificou um FVG, surgiu um FVG, deixou oportunidade de liquidez? Deixou. Então, aí sim você entra, tá? Deixa eu pegar aqui o triângulo, o retângulo, né? Para identificar o FVG. Já no gráfico de 1 minuto, tem que prestar mais um pouco de atenção e veja aqui que esse movimento todo aqui, tudo isso aqui é acúmulo de liquidez, tá? Tudo isso aqui, ó. Pode ver que é um mais baixo que o outro. O preço tirou liquidez aqui embaixo e veja como o mercado ele mostra se vai reverter ou não. Fez um movimento de captura de liquidez e mostrou para onde queria com o nosso FVG. Tá? Nossa vela-chave, o ideal seria, tá? Eu só compraria nessa vela aqui se essa vela viesse testar os 50% dessa vela-chave. Não fechou, nesse momento eu não compraria nenhum momento aqui, tá? Ok? E veja que essa vela veio testar ela, tá vendo? Então, por isso que é bom prestar atenção o que tá fazendo. Se você entrar assim, pode até dar certo, tá? Mas tem um risco de o preço voltar aqui, tá? É só isso que eu quero dizer. Então, quer ser consistente, preste atenção no que tá fazendo, aí sim. Aí nesse caso aqui, até essa vela testou ainda, né? A abertura do pavio aqui. Aí fechou em alta, poderia até entrar nessa, tá? É dessa forma que você consegue identificar. Ok? Aqui a FVG, ó. Vela-chave, tirou a mínima, correu para a máxima, né? A nossa vela-chave seria essa, tirou a mínima dela, não fechou na máxima ainda. Essa tirou, essa fechou em máxima, dava para entrar. Já que no gráfico de 1 minuto é um pouco diferente, você compreende. Se fechar acima aqui desse valor, você compraria nessa e ainda compraria nessa se esse preço viesse diretamente para esse alvo aqui, tá? Pode observar aí no seu gráfico dessa forma. Se surgir movimentos assim, é perfeito para entrar, tá? Espere o movimento dessa forma, não espere outro. Identificou a vela-chave? Nesse caso aqui eu só entraria nessa aqui, ó. Só por causa desse pavio aqui, veio testar a abertura desse pavio. Aí dava para entrar nessa aqui ainda. Veja que ele voltou a testar,
fechou fora, aí sim, tá vendo? É dessa forma que você olha se o preço realmente vai continuar ou não. E aqui outro motivo de comprar aqui, ó, mais e mais, vê que em nenhum momento tem manipulação de liquidez aqui em cima. Então, nosso alvo seria a máxima anterior. Sempre procure o seu alvo, tá? Sempre. Para onde o preço vai? Ele fez esse movimento de FVG, para onde ele vai? Principalmente esse primeiro FVG aqui. Quando ele fez esse movimento, criou outro FVG, criou essa força, foi pegar essa máxima aqui, ó. O início desse movimento, tá? Acumulou liquidez, acumulou, tirou aqui e voltou com tudo, tá? É dessa forma que você vai negociar e fica fácil mesmo, tá? Eu espero que tenha gostado aí dessa estratégia do FVG junto com a vela-chave, tá? Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima estratégia. Até a próxima.